Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno Leite para estar trabalhando com vocês aí o capítulo 12, tá? Da frente de Biologia 1 da primeira série, capítulo 12 a respeito de tecido conjuntivo hematopoético e tecido conjuntivo sanguíneo. Bom, na primeira parte dessa aula a gente vai trabalhar exatamente aí a importância do tecido conjuntivo hematopoético. E em seguida a gente vai falar um pouquinho aí a respeito do tecido conjuntivo sanguíneo e ver aí cada uma de suas particularidades. Bom, então dando início aí ao estudo do capítulo 12, nós temos exatamente aí um destaque para o tecido conjuntivo hematopoético. Por que esse nome tão aí estranho, tão esquisito, né? Hemato. Hemato vem de sangue, poiese vem aí de formação, né? E aí eu chamo a atenção de vocês exatamente para um termo importante aqui no estudo do tecido conjuntivo hematopoético. Hemocitopoese. O que significa hemocitopoese? Hemo vem de sangue, cito de célula, poese vem de origem, de formação, né? Ou seja, o nosso tecido conjuntivo hematopoético, ele vai produzir células sanguíneas, ele vai ser responsável pelo amadurecimento dessas células sanguíneas e ele vai ser responsável pela liberação dessas células sanguíneas na corrente sanguínea. E aí, quando a gente fala de tecido conjuntivo hematopoético, a gente está falando exatamente da nossa medula óssea vermelha. E aí, essa medula óssea vermelha, ela contém células-tronco chamadas aí de medulares, de caráter pluripotente, né? E aí, a gente destaca que existe uma atividade hematógena diferenciada. Quando você pensa lá num embrião, num recém-nascido, as estruturas que vão produzir células sanguíneas nesses organismos durante aí essa fase da nossa vida são o saco vitelínico, que é um anexo embrionário, o fígado, o baço, que são órgãos viscerais, a nossa clavícula, próxima aqui aos nossos ombros, e a própria medula óssea vermelha. Porém, no indivíduo adulto, existem outras porções que vão assumir essa função de produção de células sanguíneas. São elas o osso externo, que é esse osso frontal da nossa caixa torácica, as vértebras que compõem a nossa coluna vertebral, as nossas costelas, os ossos cranianos, que são ossos laminares achatados, e as epífises de ossos longos. As epífises são as extremidades, né, dos ossos longos, como por exemplo o fêmur e também o húmero. O húmero no nosso braço e o fêmur na nossa coxa. Bom, nós temos aqui as linhagens de células-tronco hematopoéticas. Então percebam que nesse esquema nós temos um osso longo, cujo o destaque aí está para o canal medular, e no interior desse canal medular nós temos a nossa medula óssea vermelha. Essa medula óssea vermelha apresenta células-tronco hematopoéticas, que apresentam duas origens. Que origens são essas, né? Aí a gente vem para cá. As linhagens das nossas células-tronco hematopoéticas, elas podem ser do tipo linfóide e do tipo mieloide. As células da linhagem linfóide são exatamente os linfócitos. Então, todos os nossos linfócitos têm origem linfóide. E o que é um linfócito? Linfócito é nada mais, nada menos do que um glóbulo branco, do que um leucócito. São tipos de leucócitos, são tipos de células de defesa. Nós temos aqui os linfócitos B, os linfócitos T e os linfócitos natural killer, os NK. Porém, as demais células sanguíneas vão ter origem mieloide. Que demais células sanguíneas são essas? Os outros tipos de glóbulos brancos, como os neutrófilos, os monócitos, os eosinófilos e os basófilos, e os outros tipos de células sanguíneas, como as hemácias, que também são chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, e as plaquetas, que são fragmentos de células, também denominados de trombócitos. Então percebam que
Dependendo do tipo de célula sanguínea, você pode ter, ora ela tendo origem linfóide e ora ela tendo origem mieloide. E aí, é importante a gente destacar os fatores de crescimento. O que são fatores de crescimento? São substâncias que vão estimular a produção de novas células sanguíneas. Então, quando estivermos precisando de novas hemácias, de novos glóbulos vermelhos, de novos eritrócitos, nós teremos aí a produção e a liberação de um fator de crescimento chamado de eritropoietina. Percebam o prefixo, né? Eritro significa vermelho, poietina vem de formação, de poese, né? De formação e amadurecimento aí no caso de eritrócitos, de glóbulos vermelhos de hemácias. Porém, temos um outro fator de crescimento chamado de trombopoietina. Trombo vem de coágulo e as células sanguíneas, ou melhor, os fragmentos de células sanguíneas que atuam na coagulação do nosso sangue são exatamente as plaquetas ou também chamados de trombócitos. Então, o fator de crescimento que estimula a produção de plaquetas, de trombócitos, é exatamente a trombopoietina. E nós temos as citocinas. As citocinas são aí fatores de crescimento que vão estimular a produção de leucócitos, de glóbulos brancos, de células de defesa. Então, é importante ter em mente aí as linhagens e também a importância desses fatores de crescimento, tá? Linhagem linfóide, originando aí os linfócitos B, T e natural killer. Linhagem mieloide, originando os demais glóbulos brancos, monócitos, neutrófilos, basófilos e eosinófilos, e originando também hemácias e plaquetas. Passando agora, então, para o estudo do tecido sanguíneo, né? Lembre-se que a gente está encerrando aí o estudo dos tecidos conjuntivos. Já estudamos tecido conjuntivo propriamente dito, tanto o frouxo como o denso, denso modelado e não modelado. Estudamos tecido conjuntivo de propriedades especiais, no caso, tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo juntamente com o sistema esquelético, e aí estamos finalizando o estudo dos tecidos conjuntivos com o tecido conjuntivo hematopoiético e agora com o tecido conjuntivo sanguíneo. Quando a gente fala aí de tecido conjuntivo sanguíneo, a gente está falando de um tipo especial de tecido conjuntivo porque ele tem uma natureza fluida. E de que esse tecido conjuntivo sanguíneo é formado, né? Essencialmente por dois componentes. Bom, nós temos aqui o plasma sanguíneo, que é nada mais, nada menos do que a matriz extracelular do tecido conjuntivo sanguíneo, e nós temos as próprias células sanguíneas, chamadas aí de elementos figurados do sangue. Pessoal, quando a gente pega aí, por exemplo, um tubinho, um frasco, contendo lá uma porção de sangue, aparentemente o sangue parece ter uma natureza homogênea. No entanto, se a gente puder centrifugar essa fração de sangue, a gente vai perceber aí duas frações bem distintas. Uma fração que corresponde, em média, a 55% do volume de sangue, que é exatamente o plasma, e outra fração que corresponde exatamente às células sanguíneas, que a gente vai já comentar aí a função e as características típicas de cada uma dessas células, tá? Bom, enfatizando aí a importância do plasma, né? O plasma corresponde a essa matriz extracelular, a porção fluida do nosso sangue, e através desse plasma nós teremos o transporte de várias substâncias, tá? De que esse plasma é composto? Ele é formado aí essencialmente por água, 90% desse plasma é formado por água, e aí os outros 10% seriam aí os solutos. Que solutos são esses? Sais minerais na forma iônica, nutrientes que a gente absorve lá no intestino delgado, os excretas nitrogenados, né, os resíduos metabólicos, tá? Proteínas do nosso plasma, como a albumina, como o fibrinogênio, como as globulinas, tá? Proteínas que garantem a osmorregulação do nosso sangue. Nós temos também hormônios, lembra lá, uma glândula endócrina
ela produz e secreta hormônios e esses hormônios serão secretados na corrente sanguínea para que elas possam agir em células, em tecidos ou em órgãos-alvo. Então, nós temos também o trânsito, o fluido aí de hormônios através do plasma sanguíneo. E uma porção de gases, gás oxigênio e também gás carbônico, tá? Uma pequena porção, vai também ser transportado aí através desse plasma. Bom, e as células sanguíneas, né? A gente enfatizou a importância do plasma, porém, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos figurados do sangue, sobre as células sanguíneas e os fragmentos de células do nosso sangue, que juntos correspondem a 45% do volume total de sangue. Porém, desses 45%, 44% é só de hemácias e 1% seria a mistura de glóbulos brancos e plaquetas. Falando então sobre cada um desses 3 tipos aí de células sanguíneas ou elementos figurados do sangue. Começando aqui pelas nossas hemácias. Pessoal, as nossas hemácias representam aí o único tipo de célula que não tem núcleo no nosso organismo. Ah, professor, então essa célula é procariótica? Não, tá? Percebam que se nós pertencemos ao reino animalia, nós somos seres eucariontes. E seres eucariontes têm células eucarióticas, células que têm núcleo. Bom, mas como é que um ser que é eucarionte pode ter uma célula sem núcleo? Bom, pessoal, tudo diz respeito à função que essa célula vai desempenhar. Olha só, aqui nós temos um esquema destacando a origem das nossas hemácias. Elas têm origem a partir lá da linhagem de caráter mieloide, porém, uma célula jovem chamada de eritroblasto, que tem núcleo, vai aí perder esse núcleo para que ela possa ter bastante espaço no seu citoplasma. E para que uma hemácia vai querer ter espaço no seu citoplasma? Exatamente para executar a função dela. Ou seja, as hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, têm como função realizar aí o transporte de gases respiratórios, essencialmente O2 e CO2, gás oxigênio e gás carbônico, porque no interior das hemácias existe uma proteína denominada hemoglobina. Além disso, é importante a gente destacar que existe uma pequena variação no que diz respeito à quantidade de hemácias. Os homens têm um pouco mais de hemácias, tá? Cerca de 5,4 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue, enquanto que as mulheres têm aí cerca de 4,8 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Destaco a vocês que o que pode explicar aí essa pequena variação seria aí o tipo de musculatura, né? Percebam que os homens têm aí uma musculatura esquelética mais desenvolvida, portanto, ter musculatura mais desenvolvida requer aí mais oxigênio e aí requer também um transporte mais eficiente, né, de gases respiratórios. E lembre-se também que as mulheres passam por um período chamado de menstruação, em que há a perca de muitas células sanguíneas, como as hemácias são as mais numerosas, então você tem aí uma perca grande de hemácias durante o processo de menstruação. Bom, é importante a gente destacar o formato das hemácias, tá? Elas têm aí um formato de disco bicôncavo, com uma dupla concavidade, apresenta uma grande flexibilidade para transitar aí no interior dos capilares sanguíneos. Existe aí uma grande área superficial em relação ao volume que ela ocupa dentro desses vasos sanguíneos. É importante a gente destacar que elas têm origem lá mieloide e que o tempo de vida das hemácias é restrito. A cada 4 meses, a cada 120 dias, novas hemácias são produzidas e as hemácias velhas são degradadas. Então, existe aí um processo de renovação gradual de hemácias. Por que essas células vão ter um tempo limitado, pessoal? Lembre-se que essas células são anucleadas e que o núcleo ele controla o metabolismo celular. Então, se essa célula perde o núcleo para executar aí sua função, para ter espaço a ponto aí de armazenar muitas moléculas de hemoglobina associadas aos gases respiratórios, então, perdendo o núcleo, o tempo de vida dessas células acaba sendo aí reduzido, tá?
cada 120 dias, as hemácias velhas são degradadas e novas hemácias são lançadas na corrente sanguínea a partir lá da ação da eritropoietina e também da nossa medula óssea vermelha. É importante aí destacar que os macrófagos, né, células que vão fagocitar aí essas hemácias velhas, agem a nível de fígado, a nível de baço e a nível também de medula óssea vermelha. Bom, no interior das nossas hemácias nós temos aí uma proteína denominada de hemoglobina, uma proteína que tem uma estrutura quaternária formada pela associação de duas cadeias alfa e duas cadeias beta, tá? E em cada uma dessas cadeias nós temos lá um grupo M que vai apresentar no seu interior íons ferroso, íons Fe2+, né? O íon ferroso, tá? E é importante também a gente destacar que essencialmente quando a hemoglobina está ligada ao gás oxigênio, ela formará um composto instável chamado de oxihemoglobina, HbO2. Por que é um composto instável? A ideia, pessoal, não é que a hemoglobina fique com essa molécula de gás oxigênio. A ideia é a seguinte: a hemoglobina recebe esse gás oxigênio e já facilmente oferta esse gás oxigênio para os tecidos corporais. Algo similar acontece quando a hemoglobina se liga ao gás carbônico, formando também um composto instável chamado de carbohemoglobina, HbCO2. O que é que vai acontecer? A ideia também é que a hemoglobina receba gás carbônico dos tecidos e rapidamente libere esse gás carbônico lá para os alvéolos pulmonares eliminarem esse gás do nosso organismo. Então a ideia é que haja aí uma ligação instável. É importante a gente fazer aqui um adendo no que diz respeito à carboxihemoglobina. A carboxihemoglobina ela é resultado da união entre o monóxido de carbono e a própria hemoglobina. Eu lembro a vocês, pessoal, que o monóxido de carbono é um gás incolor e letal, porque ele pode provocar morte por asfixia. E aí, no caso, ao se ligar com a hemoglobina, o monóxido de carbono ele vai ocupar o mesmo sítio de ligação do gás oxigênio. Então, no caso, isso traz danos que podem ser irreversíveis para o nosso organismo, dependendo da quantidade de monóxido que foi inalada. Bom, passando aí para o próximo grupo de células sanguíneas, a gente vai destacar agora a importância dos leucócitos, também chamados de glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, eles podem ter aí uma dupla origem, né? Lá da origem da medula óssea vermelha, a gente pode ter glóbulos brancos de origem linfóide, no caso os linfócitos, mas nós também podemos ter glóbulos brancos de origem mieloide, no que diz respeito a neutrófilos, monócitos, eosinófilos e também basófilos. A quantidade de glóbulos brancos, quando a gente compara lá com as hemácias, né, é bem pequena. Nós temos aí cerca de 5 a 10 mil leucócitos por milímetro cúbico de sangue, tá? E qual é a função, de um modo geral, dos leucócitos? Os leucócitos, pessoal, são células que atuam na defesa imunológica do organismo. E aí, nós separamos aqui os leucócitos em dois grandes grupos. Os leucócitos do tipo granulócitos e os leucócitos do tipo agranulócitos. Percebam que os granulócitos são todas aquelas células de defesa, são todos aqueles leucócitos que apresentam no seu citoplasma grânulos de natureza proteica. E quando nós temos lá glóbulos brancos que não apresentam esses grânulos proteicos, a gente coloca o prefixo A de negação, agranulócitos, para dizer que eles não possuem grânulos citoplasmáticos. Ou seja, estamos diante daquilo que acontece nos linfócitos e também nos monócitos. E aí, o que é que cada um desses tipos de células fazem, né? Bom, começando aqui pelos leucócitos do tipo granulócitos. Primeiramente, vamos falar aí dos neutrófilos. Os neutrófilos, pessoal, são os glóbulos brancos mais numerosos que nós temos. Eles correspondem de 60% a 70% do total de glóbulos brancos que nós temos no nosso sangue.
É importante a gente destacar que os neutrófilos eles vão atuar na fagocitose, ou seja, no englobamento aí de micro-organismos patogênicos, né? Principalmente invasões bacterianas, tá? Os eosinófilos são encontrados aí na ordem de 2 a 4% do total de glóbulos brancos. São muito importantes nas reações alérgicas e no combate a alguns tipos de vermes, tá? Temos aqui um terceiro tipo de leucócito granulócito, que são os basófilos. Os basófilos, eles também são importantes em reações alérgicas, em processos inflamatórios, e eles conseguem também produzir dois tipos de substâncias, a heparina e a histamina. A heparina é um anticoagulante, ou seja, impede que o nosso sangue coagule dentro de um vaso que não foi rompido. E a histamina é um vasodilatador, né? Uma substância química que consegue aí dilatar vasos em situações aí, por exemplo, de reações de hipersensibilidade, né? Em processos alérgicos, tá? Assim como os mastócitos também podem atuar de forma similar. O próximo tipo aí de leucócito que a gente vai destacar são os agranulócitos, são aqueles que não apresentam grânulos citoplasmáticos, e aí a gente diferencia os linfócitos dos monócitos. No caso dos linfócitos, eles representam aí de 20 a 25% do total de glóbulos brancos. Nós temos essencialmente 3 tipos de linfócitos. Os linfócitos B, que vão ser aí, no caso, os responsáveis pela produção de anticorpos, de imunoglobulinas, de produção e de proteínas de defesa. Então, o que é que vai acontecer? O linfócito, ele vai aí, no caso, se transformar em plasmócito para poder gerar aí, no caso, as proteínas de defesa imunológica, no caso aí, as imunoglobulinas, ou também chamados de anticorpos. Nós temos os linfócitos T, tá? Que existem aí várias subdivisões, o linfócito T supressor, o linfócito T de memória imunológica, o linfócito T citotóxico, que é aquele que vai aí destruir o micro-organismo, né? E temos também os linfócitos NK, os natural killers. Esses natural killers, eles vão atuar exatamente aí na destruição de micro-organismos invasores, tá? Vão aí também tentar destruir células tumorais e, no caso, destruir aí qualquer tipo de micro-organismo patogênico sem uma ordem inicial. Bom, é importante a gente destacar essa observação porque neutrófilos e monócitos são células sanguíneas que podem realizar um movimento chamado de diapedese. O que é a diapedese, né? A diapedese, pessoal, é um fenômeno que consiste aí no rolamento e no extravasamento desses dois tipos de células. O que é que acontece? Se eu tenho um processo infeccioso ou inflamatório, eu preciso que essas células de defesa do meu sangue saiam do vaso e migrem para a região aí inflamada. Então, nós temos aí a passagem de neutrófilos e de monócitos pelas células do endotélio, as células aí de revestimento dos vasos sanguíneos, para que elas possam englobar e destruir esses micro-organismos patogênicos durante um processo inflamatório. O neutrófilo, ao fazer esse mecanismo de diapedese, ele não muda de nome, porém, o monócito, ao fazer esse mecanismo, ele acaba sendo aí chamado de macrófago. E, do mesmo jeito que os neutrófilos, essas duas células são essenciais em processos de diapedese, ok? Passando aí para o terceiro e último grupo de elementos figurados do nosso sangue, nós temos as plaquetas. As plaquetas, na verdade, nem são consideradas células, pessoal. São considerados aí fragmentos de células. E como é que esses fragmentos são originados, né? Bom, nós vimos aqui no início dessa aula que as plaquetas elas têm origem mieloide. E o que é que vai acontecer? Um grupo de células tronco hematopoética vai se diferenciar em células grandes, chamadas aí de megacardioblastos, células jovens com alto metabolismo.
Esses megacardioblastos, eles vão aí se diferenciar em megacariócitos, e esses megacariócitos vão ser fragmentados, gerando exatamente as plaquetas, ou também chamadas de trombócitos. O que é que acontece? Esses fragmentos de célula também não apresentam núcleo, tá? E como são bem menores do que uma célula convencional, o tempo de vida dessas células é ainda menor do que o tempo das hemácias. Enquanto que as hemácias, elas tinham um tempo de vida de 4 meses, né? A cada 120 dias a gente troca as nossas hemácias, as plaquetas têm uma duração aí de apenas, em média, 1 semana. Entre 5 e 9 dias, né? Então, praticamente a cada semana, as plaquetas velhas são fagocitadas, são destruídas por macrófagos e novas plaquetas são repostas na corrente sanguínea. É importante a gente destacar a função. As nossas plaquetas vão atuar na coagulação sanguínea, na formação lá de um tampão plaquetário. Toda vida que a gente sofre lá um corte e que ocorre um processo hemorrágico, nós teremos a ação das plaquetas numa tentativa de evitar aí uma grande perda de sangue. A ideia é perder a menor quantidade de sangue possível, né? E pegando aí a quantidade de plaquetas que nós temos no nosso sangue, em média, a cada milímetro cúbico de sangue, nós temos entre 150 e 400 mil plaquetas a cada milímetro cúbico de sangue, ok? E aí, pessoal, quando a gente fala de coagulação sanguínea, a gente está falando aí de um processo bem complexo, né? Na verdade, vamos acompanhar aqui esse esquema porque ele é muito importante. Olha só, toda vida que nós tivermos aí um vaso sanguíneo rompido, nós teremos a liberação de substâncias que vão atrair as plaquetas. O que é que as plaquetas vão fazer? O que é que esses fragmentos de células fazem? As plaquetas vão produzir aí uma enzima chamada de tromboplastina. E essa tromboplastina, na presença de íons de cálcio e também da vitamina K, a tromboplastina ela vai converter uma proteína inativa do nosso plasma sanguíneo, chamada de protrombina, na sua forma ativa, chamada de trombina. E essa trombina, por sua vez, na presença de cálcio, na presença de vitamina K, vai participar aí catalisando uma outra proteína do plasma sanguíneo, inativa, chamada de fibrinogênio, na sua forma ativa, denominada de fibrina. É essa fibrina, é essa rede de fibras que vai estar presente na região que foi aí lesionada, que foi rompida, tentando aí formar exatamente o que nós chamamos de tampão plaquetário. Então, nós teremos aí a formação de um coágulo cujo objetivo é minimizar a perda sanguínea, ok? Bom, a título aí de curiosidade, nós temos no final desse capítulo um destaque para alguns distúrbios relacionados ao nosso sangue. Eu coloquei aqui 3 observações no que diz respeito à anemia, leucemia e hemofilia. Vamos aqui começar falando a respeito da anemia. Quando a gente fala aí de uma pessoa anêmica, a gente está falando de uma pessoa que tem aí um transporte de gás oxigênio comprometido, que normalmente apresenta fraqueza, cansaço físico, cansaço mental, pode apresentar falta de ar, né? E por que tudo isso acontece? Bom, nós temos algumas possíveis causas, né? Essencialmente, a gente pode destacar que uma pessoa com anemia, ou ela tem aí uma baixa quantidade de hemácias, ou ela tem aí uma baixa quantidade de hemoglobina no interior dessas hemácias. E aí, pessoal, quando a gente fala de anemia, todo mundo só lembra da anemia ferropriva, ou também chamada de ferropênica, que é aquela causada pela má absorção de ferro. Porém, existem outros tipos de anemia. Olha só, além da anemia ferropriva, que tem relação aí com essa má absorção de ferro, nós temos a anemia perniciosa, que não tem nada a ver com ferro. Na verdade, a anemia perniciosa, ela é provocada por conta aí de uma situação em que o estômago produz em baixa concentração um fator intrínseco gástrico. Esse fator intrínseco gástrico, ele é fundamental para a absorção da vitamina B12.
E se a gente não tem aí uma boa absorção da vitamina B12, então teremos aí a formação de poucas hemácias, né? Então isso vai acabar comprometendo aí a produção de hemácias. Um outro tipo de anemia é chamado de anemia hemolítica, que acaba gerando aí hemácias defeituosas por conta aí de rupturas na membrana plasmática dessas células. Ora, se as hemácias estão tendo suas membranas rompidas, nós teremos o extravasamento aí de hemoglobina e aí, no caso, esse transporte de gás oxigênio e também de gás carbônico, ele fica comprometido. Temos aí um quarto tipo de anemia, que seria a talassemia, também conhecida como anemia hemolítica hereditária, que consiste aí numa produção insuficiente de hemoglobina. Temos um quinto tipo chamado de anemia aplástica, que é um problema a nível de medula óssea vermelha, em que a medula óssea vermelha produz aí, de um modo geral, poucas hemácias, poucas plaquetas e poucos glóbulos brancos. E temos aí também uma anemia muito conhecida nas aulas de genética, né, muito trabalhada nas aulas de genética, que é a anemia falciforme, também chamada de ciclemia. Esse tipo de anemia é provocada aí por uma mutação gênica. O que é que acontece? Lá na hemoglobina, nós temos aí um processo de mutação que vai substituir o ácido glutâmico, que é um aminoácido, por outro chamado de valina. Então, essa pequena substituição de ácido glutâmico por valina, por conta aí de uma mutação gênica, acaba gerando aí hemácias defeituosas, hemácias que têm um padrão aí, em formato de foice, e que acaba aí sendo pouco eficiente no transporte de gases respiratórios. Leucemia. Quando a gente fala de leucemia, a gente está falando aí de um tipo de distúrbio relacionado aos glóbulos brancos. Aqui, no caso, quando a gente fala de leucemia, a gente está falando aí de um tipo de câncer, né? Que envolve uma alta produção de células de defesa, de glóbulos brancos. Aí você poderia me perguntar, professor, mas produzir célula de defesa em grande quantidade, isso não é bom não? Não vai fortalecer o sistema imunológico não? Depende. Aqui, pessoal, a gente vai ter uma alta produção de células de defesa, uma alta produção de glóbulos brancos, só que glóbulos brancos anormais. Ora, não adianta de nada eu estar produzindo glóbulos brancos anormais. Eles não vão ter aí uma capacidade de detectar e nem de destruir os micro-organismos patogênicos. Logo, o organismo ele pode ficar vulnerável a contrair infecções, né? E aí você tem dois tipos, a leucemia mieloide e a leucemia linfóide. Como é que a gente diferencia esses dois tipos? Leucemia linfóide é se esses leucócitos anormais, defeituosos, forem aí linfócitos. E leucemia mieloide é se os leucócitos defeituosos que estão sendo produzidos em larga escala são aqui neutrófilos, monócitos, eosinófilos ou mesmo basófilos. Por fim, para a gente encerrar aí o capítulo 12, nós temos aí uma terceira observação no que diz respeito à hemofilia. Quando a gente fala de hemofilia, a gente está falando de uma doença hereditária que é provocada, ou melhor, que vai provocar, né, um quadro de deficiência no processo de coagulação sanguínea. Ou seja, a pessoa ela não vai produzir, a pessoa portadora de hemofilia, né, que tem aí uma ligação com a herança ligada ao sexo, no caso ela não vai apresentar aí fatores de coagulação sanguínea. Então, a ausência desses fatores de coagulação acaba dificultando a formação lá da fibrina, que é quem finaliza o processo de formação do tampão plaquetário. Isso quer dizer que pequenos traumas que a pessoa venha a apresentar aí nos seus vasos sanguíneos pode desencadear quadros de hemorragia intensa. Então, a pessoa fica vulnerável a perdas de sangue, né? E aí, a gente encerra o capítulo 12, espero que eu tenha sido claro, que você tenha tido aí um máximo de absorção de todos esses conceitos, de todas essas informações trabalhadas. Agradeço a atenção de vocês, até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau, tudo de bom.